Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor seja com todos, amém? Vamos se colocar de pé no nosso lugar, vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os teus olhos, que nesse momento você venha apresentar diante do Senhor a sua vida, o seu coração, que você venha colocar diante dele os seus propósitos, os seus projetos, os seus sonhos, os teus planos. Assim como você conversa com alguém que pode sim te ajudar, assim como você conversa com um amigo, você pode falar com Deus agora. Abre o seu coração, mesmo você pela live, mesmo você aí da sua casa. Se desligue daquilo que está ao seu redor e ore agora. Enquanto nós estivermos orando, ore conosco. Enquanto nós estivermos louvando, louve conosco. Quando nós estivermos ouvindo a palavra, escute, tenha temor e reverência na presença dEle. E comece a falar para o Senhor: Deus, eu estou aqui na Tua presença. Eu quero nessa noite ser cheio da Tua presença, ser cheio da Tua glória. Transborda em mim a Tua glória, Senhor. Fale com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nessa noite nós nos reunimos aqui, porque reconhecemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. E nós precisamos da Tua presença, mais, Senhor, do que o ar que respiramos. E sabemos que ela é tão real, Pai, porque nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas podemos sentir o Teu toque em nossas vidas. Por isso nessa noite, Pai, se faça real, se faça presente em cada coração, em cada vida. Nós cremos que o céu marca encontro, e nós cremos que nessa noite o céu marcou um encontro conosco. E nós estamos aqui, Senhor, com um propósito em nosso coração, de ser cheios da Tua presença. Por isso desde já tira todo o pecado, tira toda a sujeira, tira todas as nossas falhas, que todo o nosso eu diminua agora, para que o Senhor cresça em nós, para que o Senhor venha aparecer em nós, para que a Tua glória brilhe através de nós. Desde já, meu Deus, eu te peço, limpa o Teu coração, Senhor, os nossos corações, que é o Teu altar. Que nessa noite o Senhor venha tomar o Teu lugar de honra, o Senhor venha tomar o Teu lugar em nossas vidas, Pai, porque o Teu lugar é o primeiro. Nada pode estar na frente do Senhor, nada pode estar acima do Senhor na nossa vida. Por isso, meu Deus, se há alguma idolatria dentro de nós, Pai, que nessa noite caia por terra todos os altares que não sejam Teus. E nessa noite nós levantamos, Senhor, a nossa vida como um altar, como um sacrifício vivo diante de Ti. Essa é a nossa adoração, o sacrifício vivo, Senhor, das nossas vidas diante da Tua presença. Adoração que é o sacrifício, Senhor, dos lábios que Te louvam. Pai amado, que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha receber o nosso melhor, e assim, ó Deus, venha queimar sobre nós o Teu fogo, a Tua chama, faça arder, Senhor, no nosso coração, mais uma vez, Senhor, como no primeiro amor. Que possamos nessa noite, Pai amado, sair daqui mais apaixonados por Ti, tendo a certeza que o Senhor nos ama, tendo a certeza que o Senhor tem cuidado de nós, tendo a certeza que a Tua presença está sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Exalte e glorifique o nome do Senhor. Agradeça a Ele por essa oportunidade de estar na presença dEle. Diga obrigado, Senhor. Nessa noite eu me derramo diante de Ti, no Teu altar estou. Oh, nós estamos aqui neste lugar para dizer que Te amamos, oh, que Te adoramos, que Te desejamos. Você pode dizer para Ele: Senhor, eu Te desejo, eu Te quero, aleluia. Eu quero mais e mais e mais e mais e mais. Oh, inunda, Senhor, esse coração com a Tua presença, com Teu fogo. Faz queimar, faz queimar, faz queimar esse coração, Deus, no momento do louvor, da adoração. Ah, Pai, incendeia, tira a frieza, tira a mornidão.
comodismo, tira da zona de conforto, nos leva, Senhor, a outro ambiente nessa noite, a um lugar de encontro, a um lugar de resposta, a um lugar de avivamento, a um lugar de vida, de vida. Oh Deus, ressuscita-nos nessa noite, aviva-nos, vem sobre nós, vem, vem. Aleluia. Você nessa noite pode oferecer o seu louvor, a sua adoração como um sacrifício vivo diante do altar. Nessa noite Deus, Ele quer receber o nosso melhor. Abra sua boca e glorifique, exalte, louve o nome dEle. Santo, 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 santo. Deus proveu o fogo e eu o sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus proveu o fogo e eu o sacrifício. Eu sou o sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Vem, derrama sua glória, Espírito Santo de Deus. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, chame, chame, enche-me, eu quero ser cheio, eu quero transbordar com a tua glória, com a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Tudo que nós queremos, Deus, enche esse cheio até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória.
Nós exaltamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque nós sabemos, Pai, que fora de Ti não há outro Deus. Nós sabemos que fora de Ti não há salvação, fora de Ti não há cura, fora de Ti, Senhor, não há milagres. Tudo que o mundo tem para nos oferecer é ilusão. A Sua alegria, a Sua glória, o Seu brilho, tudo passará, mas somente o Senhor e a Sua palavra permanecerá para sempre. Por isso exalte o Rei da glória, exalte o Rei dos reis. Levante a sua voz essa noite, eleve o teu espírito a adorar a Ele, na presença dEle. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, aleluia, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos, oh, oh, Rei dos reis, te exaltamos, oh, Rei dos reis, te adoramos.
lugar aqui. Vem, Jesus. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar. Peça isso pro Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui na minha vida. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem, Senhor, e toma o teu lugar de honra. Vem e toma o primeiro lugar em nossos corações, em nossas vidas, seja prioridade. Vem e toma o teu lugar aqui. Rei dos reis, Rei dos reis, te exaltamos. Oh, cantamos. Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis, te exaltamos, Deus. Te exaltamos. Ore que a palavra sua. Rei dos reis, te adoramos. Vem, toma o teu lugar, Jesus. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Eu sinto tua presença aqui, ó Deus. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e Toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu. lugar aqui. Peça isso pra Ele, peça isso pra Ele, vem. Vem e toma o teu lugar aqui. Jesus, vem e toma. Teu Toma o lugar teu trono, aqui. toma o teu lugar de honra. Vem e Toma o teu lugar aqui. Céus e terra te encontram, alinhando o seu plano. O universo se estremece, o leão nascido. Céus e terra se encontram, alinhados com seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram, alinhados com seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram, alinhados com seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Vem e toma o teu lugar. Oh, venha tomar teu lugar, Jesus. Vem e toma. Teu lugar aqui. Sim, Senhor. Vem e toma o Tudo que nós teu queremos lugar nessa noite, aqui. Pai, é ser alinhados contigo. Vem e toma. Teu lugar Traz o teu aqui. alinhamento aqui neste lugar, Senhor. Vem e Que a nossa vida
vida, Pai. lugar aqui. Venha ser reinada por Ti, ó Pai. Vem, Não mais toma nós, mas sim a Tua lugar vontade aqui. seja soberana, Senhor. Vem. Se esse é o seu desejo, se esse é o seu vontade, então diga: céus e terra se encontram. Céus e terra se encontram, aliados. Com teu plano, O universo, o leão, ungido no trono. os céus e terra. Nessa noite nós queremos esse encontro. O céu e a terra aqui neste lugar. O universo estremece. O leão ungiu no trono. Céus e terra se encontram, aliados com seu plano. O universo estremece. O leão ungiu no trono. Céus e terra se encontram, alinhados com seu plano. O universo estremece. O leão, aleluia, Rei dos Reis, ruja sobre as nossas vidas. Que o leão venha rugir sobre a minha e sobre a sua vida nessa noite. A glória dele sobre nós. Tu és santo e poderoso. Recebe a nossa adoração. Deus. Santo, santo, santo. Tu és santo e poderoso. Você Deus. pode levantar a sua voz e declarar isso. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és Santo e poderoso Deus. Santo, santo. Tu és santo e poderoso Deus. poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Pode cantar para Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Canta para Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e santo, poderoso Deus. poderoso, poderoso. Tu és santo e poderoso Deus. Você pode aplaudir bem forte ao nome do Senhor, nosso Deus poderoso e exaltado aqui neste lugar. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Muitas pessoas estão aqui pela live. Você que está aqui na casa do Senhor, pode tomar o seu assento. Amém? Você que está aí na sua casa, vendo pela internet, no seu celular, que nesse momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Então não se disperse, fique atento àquilo que Deus vai falar contigo. Pegue a Bíblia, mesmo na sua casa e você aqui na igreja, abra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Assim que você achar, diga amém. Para nós fazermos essa primeira leitura todos juntos. Eu creio que Deus tem algo a nos falar nessa noite. Se o pastor puder trazer um copo de água para mim, eu agradeço. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Nós vamos ler do 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Obrigada. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parecem loucura, e não a pode discerni-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós recebemos a mente de Cristo. Capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podeis, e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Amém? Vocês conseguiram achar? Amém? Conseguiu? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 em diante. Eu vou reler o versículo 12, diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer no que é nos dado gratuitamente por Deus, os quais falamos não para com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode discerni-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e dele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não pude vos falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, e nem tampouco ainda agora podes, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois carnais? E não andais segundo os homens? Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nessa noite nós vamos ouvir a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, aprender de Ti as coisas do Espírito. Por isso fala conosco, Senhor. Nós queremos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Tira todos os impedimentos, todas as barreiras, tudo aquilo que atrapalha do Senhor, Pai amado, colocar nesse coração a Tua vontade, o Teu propósito nessa noite. E eu peço que o Senhor venha falar com cada vida, esse que veio em busca de respostas do Senhor, que nessa noite, Pai, o Senhor venha revelar, não por carne nem por sangue, mas pelo Espírito do Senhor, a Tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém? Glória a Deus. O que eu vou falar aqui, amados, é sobre vida espiritual. Amém? Deus, Ele me deu essa palavra sobre a nossa vida espiritual. E que nós vamos fazer uma análise de realmente quem nós somos em Deus. Realmente qual posição nós estamos diante de Deus. E isso a gente só vai conseguir discernir quando nós julgarmos a nós mesmos. Como em vez da gente olhar muitas vezes para o lado, para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, nessa noite eu convido você a colocar um espelho na sua frente, que você venha olhar para você. E que através desse espelho você possa discernir quem você é em Deus. A identidade que você está espiritualmente diante do Senhor. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos aqui, que ele escreve à igreja de Coríntios, ele fala de 3 tipos de homem: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Que tipo de homem, que tipo de mulher nós temos sido diante do Senhor? Como que nós temos agido diante dele, perante a nossa fé? O homem natural é aquele homem que ainda não conheceu a Deus. Nós podemos exemplificar esse homem como o povo do Egito. Quando eles estavam ali no Egito, eles estavam aprisionados, eles estavam escravos ali de Faraó, sobre o domínio de Faraó. E o homem natural é como o homem que ainda está no Egito, que ainda está no mundo, ainda vive uma vida escrava do pecado. É o homem que ainda está debaixo do domínio de Faraó, que tipifica Satanás. O homem que ainda não conhece a Deus. A sua natureza é um homem natural, como eu posso dizer. Ele ainda não se tornou espiritual, porque ele não conhece a Deus, ele não sabe das coisas espirituais. E ele ali ainda está naquela condição. E no versículo 14, aqui Paulo,
ele vai falar que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito de Deus, as coisas espirituais. Quando ele tenta alcançar esse entendimento, quando ele tenta se envolver, quando ele ouve aquilo, para ele, aquelas palavras, aquelas coisas espirituais, a Bíblia diz que o homem natural, ele ouve e ele não entende, para ele parece uma loucura. Parece uma loucura, por quê? Porque o homem natural ainda não nasceu de novo. Então ele não consegue ter o discernimento para entender. Como hoje, numa quarta-feira, quem aqui trabalhou? Tá cansado, né? Eu também tô, já trabalhei pra caramba, até falei pro pastor, nossa, eu já trabalhei que nem um burro de carga. E o homem natural, ele não entende como que uma pessoa que trabalha o dia inteiro, numa noite fria, vem para a casa do Senhor. Por que eu tenho que parar cansado, eu não posso dormir? Ele não acha interessante parar para ouvir a voz de Deus. O homem natural, ele não entende que ele precisa orar. Por quê? Porque ele não nasceu de novo. Ele não compreende que ele tem que ter uma vida devocional, que ele tem que buscar a Deus. Para ele isso é loucura. Esse negócio de jejum, às vezes eu conto para as pessoas, nossa, eu jejuei, pessoas que não têm a mesma fé, que não conhecem a palavra, elas falam assim, mas por que você ficou sem comer? Você está doida? Nesse tempo de pandemia, sua imunidade vai cair. Por quê? Para eles parece loucura, porque é algo espiritual. E quando o homem natural, ele tem acesso a isso, ele tenta entender, mas ele não consegue. Ele não consegue compreender as coisas espirituais, porque o seu coração ainda é duro. O seu coração ainda é fechado. A sua vida ainda está em trevas. E ele não consegue enxergar a luz do Evangelho, ele não consegue enxergar a Cristo. E a Bíblia diz que nós não recebemos, no versículo 12, o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Olha aqui, mas recebemos o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para que a gente recebe esse Espírito? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quando o Espírito Santo ele entra na vida de um homem, quando ele entra na vida de uma mulher, ele abre o nosso entendimento. Aquilo que nós não entendíamos, nós começamos a compreender. Aquilo que outrora era loucura, era fanatismo, era algo que muitos chamam de religiosidade, mas nós, como começamos a conhecer a Deus, nós temos o Espírito Santo, nós começamos a saber a dividir, nós temos um discernimento espiritual. Por quê? Porque os homens que ainda são naturais, eles estão com o espírito do mundo. O espírito do mundo, ele luta contra as coisas espirituais, e automaticamente aquela pessoa, ela se inclina para as coisas do mundo. Além dela não compreender as coisas espirituais, ela não concorda. Já viu quando uma pessoa, você vai falar das coisas de Deus para ela, a pessoa, ela não entende e não concorda, mas ela não concorda com algo que ela não entende. O homem natural, ele tenta compreender as coisas espirituais com a sua natureza humana, com a sabedoria humana. Ele vai buscar onde? Na filosofia, ele vai buscar ali na psicologia, na sociologia, naquilo que é a ciência. Mas as coisas do Espírito, elas são, aleluia, reveladas através do Espírito. E se não for através do Espírito Santo, o homem, ele não consegue compreender as coisas de Deus, as coisas do Senhor. E ele vai buscar dele mesmo, ele vai buscar com os recursos da terra, com a sabedoria do homem, que a Bíblia diz que a sabedoria humana, ela é maligna, ela é diabólica. Ele vai buscar compreender da sua maneira, só que não adianta. Ele vai procurar entender o que acontece e não vai adiantar. Ele só vai olhar para aquilo e ele vai dizer assim, meu Deus, esse povo tudo é doido. Passar uma madrugada em vigília, buscar a Deus, para que acordar essa hora da manhã para orar? Para que ir desse jeito? Porque parece loucura. Só que nessa busca deles de tentar se aproximar de Deus, de conhecer a Deus, de encontrar a Deus, a única definição que eles vão encontrar é
que é uma loucura. Por quê? Porque Deus, ele não trabalha com a lógica humana. Deus, ele não trabalha com coisas de acordo com o nexo. É coisas que realmente são totalmente diferentes daquilo que você idealiza. E o apóstolo Paulo diz aqui, no capítulo 2, no versículo 14, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Porque as coisas de Deus, elas estão em outro ambiente. As coisas de Deus, elas estão em outra alçada. As coisas de Deus é outro patamar, é algo mais elevado, muito maior do que a mente humana possa entender. Se você tentar explicar Deus com a sua sabedoria, com aquilo que você aprendeu, você pode ser um ancião, viveu 100 anos na terra. Toda a sua experiência humana, você jamais conseguirá explicar e nem compreender ao Senhor. Porque as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. As coisas do Espírito são reveladas pelo Espírito. Quando o homem, ele prega aqui, ele não fala de si, mas ele fala aquilo que vem do Espírito. Como ele disse, e é o mesmo Espírito que usa o pregador, é o mesmo Espírito que trabalha na sua vida para te instruir, para te convencer daquela palavra, para te ajudar a cumprir a palavra de Deus. As coisas do Espírito não adianta você tentar revelar ela com a sabedoria humana. Certa vez os discípulos estavam com Cristo e Jesus perguntou para eles: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E aí eles disseram: um dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias. E Pedro entre eles vai se destacar, tomar a frente e dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: não foi carne nem sangue que te revelou isso. Isso te foi revelado pelo Espírito Santo. Porque as coisas de Deus não são reveladas através do nosso intelecto, através do nosso entendimento. Você pode ficar numa faculdade durante 4 anos estudando a palavra, estudando só a letra, e a própria palavra diz que a letra em si, ela mata. Não adianta você ter a letra se você não tiver o Espírito. Por isso nessa noite você está aqui, e o Espírito Santo também está aqui para derramar sobre a sua vida, porque o Espírito é a letra com a lida que vai produzir na sua vida, aleluia, coisas espirituais. É desse jeito que você vai compreender as coisas de Deus. E o homem natural, no Salmo 51 diz que ele é pecador, que ele é concebido em pecado. Davi, ele fala: em pecado me concedeu a minha mãe. O homem natural, o evangelho está escondido para ele. Ele está cego, ele não consegue ver. Às vezes está tão claro para nós, às vezes a gente fala assim: nossa, Jesus é tão bom, Jesus é maravilhoso. Como que as pessoas não conseguem enxergar? Por quê? Porque aquele homem ainda é natural, ele não consegue enxergar. A Bíblia diz que o homem natural, ele é inimigo de Deus. Nós, quando não conhecemos a palavra, Deus, Jesus, quando nós não entregamos a nossa vida, nós éramos inimigos de Deus. Nós lutávamos contra a vontade de Deus para a nossa vida. Deus sempre nos chamando e a gente sempre recuando, a gente sempre contra a vontade de Deus. Por quê? Porque o homem natural, ele tem o espírito do mundo. E o mundo jaz a quem? O maligno. O espírito do mundo é o espírito mau. E como os homens naturais ainda não tiveram a sua natureza transformada, eles vivem de acordo com a vontade daquele que reina sobre o mundo. E ele não consegue entender, porque ele está totalmente em trevas. Mas quem era esse homem natural? Era eu e você antes de conhecer a Jesus. Era eu e você antes de entregar a sua vida a Jesus. Nós éramos pecadores. Quantos aqui não usavam drogas? Ou nem todos, mas se prostituíam, viviam a sua vida como queriam, vivia mentindo, vivia fazendo tudo o que queria, do jeito que queria, vivia de acordo da vontade do espírito desse mundo. Mas a misericórdia de Deus veio ao nosso encontro, e a partir daquele momento, aquele que estava em trevas, agora Jesus nos transportou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E aquilo que era escondido aos nossos olhos, agora
nós conseguimos enxergar. Por quê? Porque o Espírito de Deus que está sobre nós, Ele nos ensinará todas as coisas, disse Jesus. Nós começamos a compreender, nós começamos a entender, porque Jesus, Ele entra na nossa vida. E o único jeito desse homem natural passar a ser um homem espiritual é através de Jesus Cristo, é através do Espírito Santo, é através de Deus. Antes, no Egito, esse homem natural, a Bíblia diz que o povo de Israel, ele saiu do Egito, ele passou pelo Mar Vermelho e eles foram marchando a caminho da terra prometida. Só que entre esse trâmite, entre o homem natural ao homem espiritual, há um processo, há um percurso a chegar lá. E entre esses dois tipos de homens tem um, que é o homem carnal. Quando você desce as águas, quando você reconhece Jesus como seu Salvador, quando você se arrepende dos seus pecados, e ali você nasce da água, você nasce um novo homem, uma nova mulher em Cristo. Só que muitas vezes, muitos estão na igreja, muitos estão servindo a Deus, ele até saiu do Egito, ele até ama o Senhor, ele até quer o Senhor, mas a sua carne muitas vezes prevalece contra a vontade de Deus. Esse é o homem carnal. É aquele que já não é mais natural, porque ele conhece a palavra. Ele até já passou pelo mar, ele até já passou pelas águas, só que ele ainda se inclina para as obras da carne. Ele ainda não consegue se entregar totalmente. Ele ainda tem algumas limitações. Ele tem uma vida até com Deus, mas a sua vida é superficial. Ele não se envolve totalmente, ele não se entrega totalmente. Ele vive a sua vida, ele sabe que Deus tem o seu propósito, ele ama Deus, mas mesmo assim, apesar de ter algum conhecimento, de conhecer um pouco da Bíblia, apesar dele ter alguma luz, ele não consegue romper e vencer a sua carne. Algumas coisas ainda o prende, e isso faz com que impeça que ele consiga crescer. O apóstolo Paulo aqui, ele vai falar do homem natural, capítulo 3, abre aí comigo, capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Ele compara o homem carnal como um menino em Cristo, um homem que não tem maturidade na fé, uma pessoa que ainda não está firme. Como um menino, ele não suporta muitas coisas. Esse menino, ele vai falar: por isso eu tenho que criar vocês com leite. O apóstolo, ele tinha coisas de Deus para entregar, coisas sólidas, coisas maiores. E quantas vezes Deus tem algo maior para mim e para a tua vida, e Ele não consegue nos entregar. Por quê? Porque ainda somos meninos, porque ainda não conseguimos vencer o homem carnal e se tornar um homem espiritual. Por isso que ele vai dizer: eu queria bem falar para vocês como espirituais, mas eu não posso, nem tampouco agora posso. Eu tenho que me segurar, porque eu não posso falar tudo o que eu queria, eu não posso dizer para vocês tudo o que eu queria. Por quê? Porque vocês ainda são carnais, vocês ainda não suportam. Tem gente que a carne ainda é que manda, é a sua vontade que ainda domina a sua vida. Você desceu as águas, você disse que Cristo é o Senhor, mas o senhorio de Cristo ainda não está sobre a sua vida. Você disse que Cristo é o seu rei, mas não é Ele que reina na sua vida. Você disse que Cristo domina sobre a sua vida, que você entregou a sua vida, mas você entregou em partes. Esse é o homem carnal. É aquele que não se entrega totalmente, e por isso ele se torna um menino na fé. Ele é uma pessoa que não suporta muitas coisas, é uma pessoa que não suporta um alimento sólido. Muitas vezes Deus, ele quer falar com a igreja, Deus, ele quer entregar algumas coisas para a igreja, e ele não pode. Por quê? Porque a igreja ainda não amadureceu na fé. Muitas vezes Deus, ele quer te revelar e te levar para coisas maiores, mas por causa da nossa carnalidade, por causa da nossa, muitas vezes, imaturidade espiritual, nós não podemos ser levados, senão nós morremos. É a mesma coisa você pegar um bebê de 6 meses e você dar para ele arroz, feijão e buchada de bode. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai morrer, ela não vai suportar. Ela tem que ser criada com o quê? Com leite.
até que ela venha um crescimento e suporte um alimento mais pesado. Da mesma forma somos nós espiritualmente. E ele vai dizer: eu tenho que criar vocês com leite. Por quê? Porque tem gente que ainda é menino. Porque tem gente que ainda é levado por qualquer vento de doutrina. Vê um pregador legal na internet que fala algumas coisas, já acredita. Não confere na palavra, não vai ver. Amados, vocês têm igreja. Vocês têm que abrir a Bíblia. Vocês têm um pastor para te orientar. Você tem que ver se aonde você está indo, aquilo que você está ouvindo, não está te levando para uma doutrina contrária à palavra de Deus, que se torna anátema, maldição para a sua vida. Coríntios era uma igreja muito abençoada, uma igreja cheia de dons. Era uma igreja que, sabe, que Paulo escreveu muito, tanto que tem 2 cartas à igreja de Coríntios. Era uma igreja que se destacava pelos seus dons. Porém, mesmo tendo grandes pregadores lá, quem era que pregava em Coríntios? O apóstolo Paulo, Apolo, Silas, Timóteo, homens de Deus que tinham muito para derramar, porém eles não podiam falar muitas coisas porque eles não podiam suportar. Vocês entendem isso? Tinha muita coisa para ser revelado, mas a revelação, ela estava limitada ao crescimento daqueles que ouviam. Eles tinham que falar com ele como pessoas carnais, porque as características daquela igreja mostravam imaturidade. E Paulo, ele vai dizer: eu queria tanto falar como espirituais. Tem certo tipo de pessoas que nós temos que tomar cuidado como fala. Por quê? Porque às vezes da forma que nós falamos pode magoar, porque a pessoa ainda não amadureceu. Às vezes o que nós falamos, às vezes até de acordo com a palavra, a pessoa não tem maturidade, ela interpreta de outra maneira. Às vezes nós vemos textos na internet mesmo que são uma bênção para quem tem uma identidade firmada em Cristo. Mas se você falar essas mesmas verdades para pessoas que não têm uma identidade firmada em Cristo, a pessoa se desvia. É verdade ou não é? Por quê? Porque a pessoa ainda não tem maturidade. Às vezes Deus quer dar algo sólido, mas a pessoa, ela ainda não aguenta. E o evangelho, amados, ele é crescimento espiritual para mim e para a sua vida. A Bíblia diz que é de glória em glória, ou seja, cada vez uma glória maior, cada vez um crescimento maior. Nós temos que ter um crescimento, um amadurecimento espiritual. E Paulo, ele vai dizer: eu sei que vocês são carnais. Por quê? Versículo 2: com leite vos criei, não com manjar. Por quê? Porque ainda não podeis, e nem tampouco ainda agora podes, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e andais segundo os homens? Ele está fazendo uma pergunta para a igreja. Vocês são carnais, por quê? Porque ainda há contendas entre vocês, há inveja sobre vocês, há dissensões, há divisão. Olha, vocês ainda têm coisas. Me fala se vocês ainda não andam segundo os homens. Como Paulo sabia, por causa das atitudes daquela igreja. O orgulho, amados, muitas vezes faz parte da nossa carne. Muitas vezes não faz parte da nossa carne. Pessoa que não fala com a outra, pessoa que não quer estar onde a outra está. Não, se o fulano for na oração, eu não vou. Para ir na tua igreja, não, eu não vou naquela igreja não, por causa disso e daquilo. Por que ainda tem divisões entre vós? Jesus disse: não adianta nada você vir para a igreja, você adorar a Deus, você entregar a sua oferta. Se você estiver mal com o seu irmão, a arca aceita, mas e Deus? Os levitas ouvem o seu louvor, mas está passando do teto e chegando no trono? A sua oferta, ela não é recebida. O culto, não adianta você vir cultuar com mágoa, com o irmão do seu lado, tendo divisão na igreja, até vezes não na igreja, mas na sua própria família. Você sabe que alguém te ofende e você tem aquela mágoa no seu coração, e você sabe que aquela pessoa está mal com você, e você vem para a igreja, você dá glória e aleluia, mas Jesus está dizendo: volta, reconcilia-te com Ele primeiro, depois vem e entrega a sua adoração, depois vem e entrega a sua oferta, porque desse jeito Deus não recebe. Jesus, Ele diz: vai logo, porque se Jesus volta e você não está falando com essa pessoa, a sua carne te impede de entrar no céu.
No céu só vai entrar o homem que é espiritual. Se você já saiu do Egito e você está nesse processo, eu já não amo mais as coisas do mundo, eu já não estou mais escravo do mundo, eu já aceitei Cristo na minha vida, mas ainda tenho orgulho, ainda há ali contendas, ainda tem coisas que precisam ser quebradas. Está na hora de você vencer essa sua carnalidade, de você dizer não para o seu eu e dizer sim para Deus e se entregar totalmente a Ele. Você tem que se enxergar e ver quem você é. O escritor aos Hebreus, abra ali comigo, Hebreus capítulo 5. Olha o que ele vai dizer. Hebreus 5, versículo 12. Hebreus. Olha o que ele vai dizer. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos tornem a ensinar as quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E haveis feito tais que as necessitais de leite e não de sólido mantimento. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus. Por causa do tempo que vocês estão, pelo tempo que vocês estão, vocês deviam ser mestres. Já era para você ser mestre. Quem aqui está na igreja há mais de 10 anos? Quem aqui está na igreja há mais de 5 anos? Quem aqui está na igreja há 2 anos? Está não, mano? Você não sabe o tempo. Ele fala aqui, ó, que pelo tempo, olha aqui. Porque devendo já ser mestres pelo tempo que você tem de igreja, já era para você ser mestre. Já era para você estar ensinando. Não para você ser ensinado e corrigido nessas coisas. Não era para as pessoas estar chegando em você e dizer assim: ó, fulano, por que você não vai para a igreja? Por que você não foi para a igreja? Ó, fulano, por que você está assim, é triste? Fulano, você tem que liberar perdão para ciclano. Fulano, você tem que agir dessa forma. Não era mais para você ser ensinado, já era para você ser mestre pelo tempo que você tem de evangelho. Já era para você estar passando o seu conhecimento para outras pessoas. Não era mais para você ser cobrado, sendo ensinado, aprendendo, não. Já era para você estar ensinando. Acorda, igreja, olha o que Jesus está falando aqui na sua palavra. Porque vocês ainda necessitais que tornem a ensinar coisas que você já aprendeu. Pelo tempo que você está na igreja, você já deve ter ouvido isso. Tem que te tornar a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos, ou seja, o primário. Sabe o primário que você aprende o ABCD? Os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis necessitais de leite e não de sólido mantimento. Já era para você estar ensinando, não você ser ensinado. Já era para você ser mestre. Já era para você conhecer a palavra tanto, ao ponto de você como que eu posso dizer? Transpor esses ensinamentos para outras pessoas. Já era para você estar passando aquilo que você aprendeu. Não era para você tornar a aprender novamente tudo que você já aprendeu. Já não era mais para você, para ninguém estar te cobrando, te falando, te instruindo mais. Era para você estar instruindo novas pessoas. Era para você não perguntarem para você não veio para a igreja, não. Era para você estar passando na casa das pessoas para buscar elas para vir para a igreja. Não é mais tempo de você estar ouvindo: olha, você tem que orar. Não, era para você estar falando para outras pessoas: vamos montar um grupo aqui no WhatsApp de oração. Era para você estar se influenciando. Era já para você ser mestre. É isso que Deus está falando. Mas o que faz um homem ter maturidade espiritual? É o tempo de igreja? Não. É o cargo? Não. Porque eu conheço muita gente que tem cargo e até hoje não tem maturidade. Não é isso que faz a pessoa ter maturidade. Pelo que Paulo diz aqui, aqueles homens, eles ainda eram carnais, porque eles competiam, ainda tinha comparações, ainda tinham invejas entre eles, ainda havia panelinha, havia contenda, e isso fazia com que trazesse um bloqueio, que eles não conseguissem crescer. E você percebe que na igreja
há pessoas que não são completamente entregues ainda a Deus. Mesmo na casa do Senhor, tem pessoas que a sua carne ainda domina, que o orgulho fala mais alto, que o seu eu ainda grita mais alto do que a voz de Deus. Mas nessa noite, Deus está dizendo: seja um homem espiritual, seja um homem que tem o Espírito Santo. Quem é esse homem espiritual? É um homem cheio do Espírito Santo. É um homem que tem tanto o Espírito de Deus na vida dele, que ele não dá ouvido a outra voz a não ser a voz do Espírito. Nós lemos lá em 1 Coríntios que quando nós temos o Espírito Santo, ele nos revela todas as coisas, que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, ele entende sim as coisas espirituais, porque elas só se discernem espiritualmente, e ele entende também das coisas naturais, ele entende tudo, e de ninguém ele é discernido. Por quê? Porque ele tem um Espírito Santo. O homem que tem um Espírito Santo, o seu pensamento, ele não é como o pensamento do homem natural. Enquanto o homem natural, ele se inclina para as suas convicções, para os seus valores, o homem espiritual, ele se inclina para a voz do Espírito Santo, para a palavra de Deus, para a vontade de Deus. Enquanto o homem natural, o homem, ele vive segundo a sua mente, os seus desejos, a sua vontade. O homem espiritual, ele tem a mente de Cristo, ele tem os mesmos pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Enquanto o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais e ele as rejeita, o homem espiritual, ele a entende, e muito pelo contrário, além de ele entender, ele deseja, ele almeja, ele sabe, há um querer na vida dele as coisas espirituais. Esse é o homem espiritual, é um homem que nasceu de novo, não só da água, mas do Espírito. Não adianta nascer só da água, você tem que nascer do Espírito. Você precisa ser totalmente de Deus. Só o homem espiritual, ele consegue dar frutos no Espírito. Se você estiver na igreja e você ainda for um homem carnal, você vai dar frutos na carne. É necessário nascer. Eu já me batizei, não só da água. Quem não nascer da água do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Não foi isso que Jesus disse a Nicodemos? Ele disse: mas como? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Ele disse: não é isso não, Nicodemos. Você tem que nascer da água e você tem que nascer do Espírito, porque aquele que é da carne é carne, mas aquele que é do Espírito é Espírito. Não adianta você querer compreender, viver as coisas de Deus, viver nos caminhos do Senhor sem renunciar à sua carne e viver como um homem espiritual. E nessa noite, se você colocar um espelho na sua frente, essas três homens que Paulo cita aqui em 1 Coríntios, quem que você se enxerga? Um homem natural que ainda está no Egito, o homem carnal que ainda está no processo, mas o homem espiritual, aquele que disse não para si mesmo e disse: agora eu vou viver pelo Espírito, não mais por mim. Porque, amados, nós temos que crescer na fé, nós temos que crescer espiritualmente. Você tem que se entregar. A vontade de Deus é a mesma que o apóstolo Paulo tinha à igreja do Coríntios. Ele quer se revelar a nós como homens espirituais, mas muitas vezes nós não temos vivido revelações de Deus porque nós não estamos preparados, porque ainda somos carnais. E Deus, Ele quer que nós sejamos homens e mulheres espirituais. Quantos aqui desejam nascer não só da água, mas também do Espírito? Diga glória a Deus. E eu acho que a igreja não quer não, pastor. Vou perguntar de novo. Quem quer nascer aqui da água e do Espírito, diga glória a Deus. Amém. Ele tem isso para a sua vida, amém? Ele quer transformar você, não somente por fora, não só a aparência, não superficialmente. Ele quer penetrar no teu espírito, Ele quer mudar a sua vida espiritual. Você tem que ser convencido, não por mim, mas pelo Espírito, que você precisa sim ter uma vida de oração, que você precisa sim ler a palavra, que você precisa sim buscar a Deus, que você precisa sim dos cultos, que você precisa sim estar com o Pai. Mas quem vai te convencer é o mesmo Espírito que fala aqui através de mim. É Ele que vai te instruir e vai te ensinar todas as coisas. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Talvez você diga assim: mas não é essa palavra que eu queria ouvir. Eu vim aqui para ouvir outra coisa. Eu vim aqui para receber outra coisa. Mas Deus,
aquilo que você quer ouvir é muito pouco. Deus tem algo a mais, amém? Por isso que Ele fala aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Fecha os teus olhos. Você que ouviu essa palavra nessa noite, e você consegue se enxergar. Eu não preciso dizer quem você é, mas você aí dentro do seu coração, quem é você? Você é um homem natural? Você é um homem carnal? Você é um homem espiritual? Aleluia. Ele quer se revelar aos espirituais. Se você ainda tem coisas que precisa tirar do teu coração, diga para Ele: Senhor, me ajuda a vencer a minha carnalidade. Me ajuda, Senhor, a vencer o meu eu. Se você ainda está como um homem natural e você quer sair desse mundo, você não quer mais viver essa vida, você ouviu a voz de Deus e o Espírito Santo abriu os teus olhos como uma luz que brilhou sobre a sua vida, e hoje você diz: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Faça um sinal com a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Você que nunca fez essa confissão de fé e nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você. Você consegue vir aqui na frente, irmão? Você consegue vir aqui para me orar por você? Sim, sim. Aleluia. Não importa como você está, Deus te ama. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo. Deus é na sua vida. Te tocou. Santo. Eu sei. Amém. Eu posso orar por você? Você pode orar comigo assim, dizendo: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta noite eu ouvi a sua voz e eu entrego a minha vida ao Senhor, porque eu reconheço que sem Ti eu nada sou. Continue falando com Deus. Senhor, abençoa a vida desse homem, Pai. Escreve o nome dele no livro da vida do Cordeiro. Tira ele desse mundo, Senhor. Tu sabes os caminhos aonde ele tem andado, aonde os pés dele têm passado. Mas eu creio, Senhor Deus, que o Senhor é aquele que tira o homem do pó e coloca para sentar-se entre os príncipes do seu povo. Liberta, Senhor, esse homem, meu Deus, de tudo aquilo, Pai amado, que tem aprisionado a vida dele. Que a partir de hoje ele venha firmar os pés dele na sua presença. Que o Teu Espírito Santo venha enchê-lo, porque eu sei que o Senhor é fiel. O Senhor o trouxe aqui, o Senhor o conduziu. Como Ele mesmo disse, foi o Espírito Santo que me trouxe. Eu não vim aqui para nada a não ser aprender de Deus. Que nessa noite o Espírito do Senhor venha se apoderar da vida dele. E a Tua palavra diz que é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Faça dele um homem espiritual, um homem que anda nos Teus caminhos, que faz a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, viu? Que Deus te abençoe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Amém. Amém. Depois do culto a gente conversa com você, tá? Não vai embora antes de acabar o culto. Amém. Glória a Deus. Depois do culto a gente conversa com o Senhor, tá bom? Já vai? Tá bom. Vamos orar, igreja. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Nós queremos consolidar ela através dessa oração, porque nós sabemos, ó Deus, que a sua vontade para nós é que sejamos cada dia mais parecidos contigo. Espirituais, entender, Senhor, a tua vontade. Meu Pai, quantos de nós estamos estacionados espiritualmente, mas nessa noite nós ouvimos a tua palavra e não queremos mais, Senhor, paralisar, mas queremos ser, Senhor, conforme a tua palavra diz, o homem espiritual que discerne bem todas as coisas, que de ninguém é discernido, mas que entende as coisas do Espírito, nos revela, Senhor, o profundo, nos revela o oculto, nos revela, Senhor, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém viu, aquilo que não penetrou o coração humano. Pai, revela para cada um de nós, para aqueles que te amam, para aqueles que te buscam. Meu Deus, que esse homem e esta mulher venha voltar para casa de maneira diferente, que ele venha, Senhor Deus, voltar para casa, Pai amado,
e venha praticar a tua palavra, que é fiel e verdadeira sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir a sua voz, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, igreja? Vamos aplaudir ao nome do Senhor? Se você trouxe a sua oferta, o seu santo dízimo, nós vamos consagrar agora a Deus. Separe aí o seu melhor e nós vamos orar. Aleluia. A palavra do Senhor, ela diz que nós devemos semear. Que aquele que olha para os ventos, ele nunca semeará. Aquele que olha para a chuva nunca cegará. Mas quando nós deixamos de orar para as circunstâncias, nós semeamos. E existe um segredo, um mistério muito grande na semente. Quando você lança uma semente, você lança uma, mas ali você colhe muitos frutos. Assim também é no reino de Deus. Eu convido você a semear nessa obra. E eu tenho a certeza que a provisão de Deus estará sobre a sua vida, em nome de Jesus. Porque eu tenho vivido isso. Eu não falo apenas pelo que leio, mas eu falo aquilo que eu tenho vivido. E eu tenho vivido a bênção do Senhor sobre a minha vida financeira. E você vai viver também, em nome de Jesus. Levante para o céu. Pai amado, Pai querido, aqui estão os dizimistas e ofertantes da tua casa. Eu peço, meu Deus, cada um que tem semeado, multiplica, Senhor. Assim, ó Pai, como diz na tua palavra, até 1000 vezes mais. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer, para suprir, para abençoar. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Por isso eu peço, abençoa os autônomos, abençoa aqueles que têm carteira registrada, CLT. Mesmo no momento da crise, faça com que essas empresas representadas por cada funcionário, por cada patrão, por cada pessoa, venha prosperar nesse tempo. Envia clientes, aqueles que precisam de vendas. Abra as portas para o desempregado. Faça o impossível para se tornar, Senhor, real na vida do teu povo. Nós cremos num Deus que tem a chave de Davi, que abre portas que ninguém fecha, que fecha portas que ninguém abre. Então abre as comportas e as janelas dos céus sobre a vida do seu povo com a maior abastança, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Sai do seu lugar, deposite aqui na arca. Deus abençoe a sua vida. Chama aqui o pastor Michel para dar a bênção apostólica. Que Deus abençoe você que está aqui nessa noite. E você que está na live também. É a primeira vez? A segunda? Seja bem-vinda, amém? Feche os seus olhos por um instante. Eu quero que você ore agora. Nós apresentamos a vida dele domingo. E eu quero que você ore nesse instante pela vida do Wagner Garcia. Que você fale para o Senhor visitar ele agora onde ele estiver. Que as mãos do Senhor estejam tocando na vida dele. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nessa noite nós oramos e unimos a nossa fé aqui na igreja, Senhor. Pedimos a tua visitação sobre a vida do Wagner Garcia. Nós não sabemos, Senhor Deus, aonde ele está agora. Nós não sabemos a condição que ele está agora. Nós não sabemos o estado de espírito que ele está agora. Mas o Senhor sabe e o Senhor conhece. Pedimos que o Senhor toque na vida dele agora, Jesus. Todo pensamento contrário, todo espírito de depressão, todo espírito maligno que quer dar cabo da vida deste homem, Senhor, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Nós profetizamos as tuas bênçãos sobre a vida do Wagner, Senhor. Que a partir de hoje o Senhor escreva uma nova história na vida dele. Que o Senhor trilhe o caminho dele, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade e na tua presença. Nós profetizamos vida do Senhor sobre a vida do Wagner, Senhor. Toca no coração, tira toda tristeza, tira toda mágoa, tira todo ressentimento, Senhor. Tudo aquilo que tem colocado ele com a cabeça para baixo. Nós profetizamos as tuas bênçãos sobre ele, sobre a esposa, sobre os filhos, Senhor. Que haja avivamento nesta casa, que haja alegria do Senhor nessa família, que haja união, que haja paz, que haja libertação do Senhor. Nós entregamos ele nas tuas mãos, Senhor, crendo que o Senhor já mudou o cenário, crendo que o Senhor já mudou a história, crendo que o Senhor já fez um milagre acontecer na vida dele, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Abra bem os seus braços, na posição de receber. Que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão,
e a consolação do Espírito Santo esteja com você, não somente hoje, mas para todo sempre, amém? E a glória é de Cristo, a glória é de Cristo, a glória é de Cristo. Vai na paz, vai na bênção. Sexta-feira nós teremos o culto do amor aqui, o evangelista Christian e a diaconisa Patrícia vai estar ministrando a palavra. Não perca, venha, em nome de Jesus. Deus te abençoe.